Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo 1. Vamos ler. Oração do profeta Abacuque. Uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde escondia o seu poder. Pragas iam diante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antigas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cusã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que está virado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas. Diante do reflexo das tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saístes para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessastes a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem para devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouve isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois no estábulo, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Amém, queridos? O ministério do profeta Abacuque se desenvolveu um pouco antes da primeira invasão da Babilônia, comandada por Nabucodonosor, sobre o reino de Judá. Nesse período, Israel vivia talvez uma das épocas de maior degradação. E essa situação incomodava o profeta Abacuque. Nós vamos ver que nos primeiros 2 capítulos, ele questiona Deus sobre por que o Senhor estava permitindo que Israel se desviasse tanto dos seus caminhos, não é? E não trazia juízo sobre Israel. E depois, nós vemos na sequência, ainda nesses 2 primeiros capítulos, o Senhor falando a Abacuque, dizendo que ele ia trazer juízo, que ele ia trazer, pesar sua mão sobre o reino de Judá, e que esse juízo viria através de uma nação ímpia, a Babilônia. Abacuque, então, ele questiona o Senhor por que o Senhor, mesmo sendo necessário fazer esse juízo, usaria uma nação ímpia. E no meio dos seus questionamentos, ele compreende que aquela situação completamente adversa, aquela situação de desespero, estava dentro de um propósito de Deus para salvar a nação de Israel. E por isso ele conclui no capítulo 3, onde nós vamos nos deter nessa mensagem, orando a Deus, reconhecendo que o juízo de Deus virá, reconhecendo que aquela nação ficará numa situação extremamente complicada, mas acima de tudo, glorificando a Deus e reconhecendo que há um propósito de Deus que vai culminar para o bem do seu povo, para o bem da nação de Israel. Vamos ao texto.
É interessante, irmãos, isso aqui, esse texto que nós lemos é uma oração, um salmo do profeta Abacuque, onde ele glorifica a Deus, destacando pontos, destacando atributos de Deus e reconhecendo que mesmo sem entender aquela situação, ele sabia que havia um propósito. Ele sabia que no final de tudo, o bem iria prevalecer sobre o mal e a vontade de Deus ia se cumprir no meio do seu povo. Entre os versículos 1 e o versículo 4, Abacuque ele louva a Deus por sua glória. É importante nós lermos aqui no versículo 2, quando ele diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. É interessante, amados, que ele começa essa oração mostrando a sua perplexidade diante do que ia acontecer. Aquilo que Deus tinha revelado ao profeta Abacuque trouxe alarme, trouxe perplexidade, trouxe surpresa, porque ele esperava que o Senhor fosse pesar a sua mão sobre a nação por causa dos seus pecados, mas ele jamais esperava que seria de uma maneira tão assoladora. Ele expressa essa perplexidade logo no início da oração. Ainda no versículo 2, ele lembra ao Senhor dos seus feitos e clama pela sua misericórdia. É interessante isso, irmãos. Quando esse texto, inclusive, é um texto bem conhecido da palavra de Deus, aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos, mas é interessante nós entendermos o contexto. O que Malaquias está fazendo aqui é pedindo a Deus, não é, que Deus possa realizar os atos que realizou em outro tempo, que são os atos de salvação, as maneiras que Deus interveio para salvar o seu povo, não é, desde Abraão, né, passando pelo Egito, passando por Josué, por Moisés, não é, passando pelos juízes, passando pelo período dos reis, as maneiras miraculosas que Deus tinha de diversas vezes vindo em socorro de seu povo. Então ele pede a Deus que Deus lembre desses feitos e que mais uma vez venha em socorro do seu povo. Ele clama por misericórdia. Ainda que ele esteja diante de um juiz anunciado por Deus, ele não esquece que Deus é misericordioso. E ele pede que Deus se lembre desses feitos do passado e possa mais uma vez intervir com misericórdia em favor do seu povo. Ele continua nos versículos 3 e 4, exaltando a Deus por sua glória excelsa. Ele diz aqui no versículo 3 o seguinte: Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã, sua glória cobriu os céus e o seu louvor enchia a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Ele exalta a Deus e reconhece que todo poder e toda autoridade estão nas mãos do Senhor. Ele sabe que o juízo vem através desta nação ímpia que era a Babilônia, uma nação, o império mais poderoso daquela época. Porém, ele sabe que acima desse império está o poder de Deus, está a soberania de Deus. Trazendo para o nosso contexto, é claro que nós não estamos num contexto tão adverso quanto este, mas num tempo desse de incerteza, é fundamental que compreendamos que Deus não perdeu o controle da situação. É fundamental que compreendamos que acima das calamidades está o poder de Deus e que Deus ele tem o domínio sobre esses acontecimentos para que, no final, eles colaborem para o bem do seu povo. Ele continua entre os versículos 5 e 7, louvando a Deus por seu imenso poder e soberania. No versículo 5 ele diz o seguinte: pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. É interessante que é uma situação que se assemelha com a situação que nós estamos vivendo. Em meio a uma calamidade, em meio a uma peste, a uma praga que se espalha pelo mundo todo, que assola nações, né, que está trazendo um prejuízo a curto prazo, que são as pessoas que estão enfermas e aquelas que estão vindo a óbito, que vai trazer, infelizmente, um prejuízo a médio e longo prazo, que a questão econômica, né, os desdobramentos econômicos dessa crise, e tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Né? Isso não estaria, irmãos, ainda que a gente não entenda, muitas vezes, o porquê, mas isso não estaria acontecendo se Deus não permitisse. E é importante que, como cristãos, nós não percamos essa perspectiva. Até porque, se nós perdermos esse ponto de vista, que é o ponto de vista bíblico, a chance é que nós vamos cair em desespero.
A chance é que nós vamos pensar que tudo isso está fora do controle do Senhor, e o que não é verdade. Até as pestes, até as pragas que assolam a nação estão debaixo do controle do Senhor. Ele continua exaltando ao Senhor, né, pelo seu imenso poder, e destacando a soberania de Deus sobre as nações e sobre as circunstâncias temporais, como ele diz aí no versículo 6, os seus caminhos são eternos. Ou seja, nós estamos vivendo e vivenciando o aqui e agora. Mas os caminhos de Deus, eles são eternos, ou seja, Deus ele tem o todo. E ele sabe que essa circunstância, ele sabe que essa situação adversa que o mundo enfrenta vai cooperar para que o seu propósito se estabeleça. Por isso nós podemos ter esperança. Por isso nós podemos ter fé. Por isso nós podemos olhar para os céus e dizer: o meu socorro vem do Senhor. Amém? As nações estão diante de uma situação em que expôs, né, toda a sua fragilidade. Você vê um vírus microscópico. Um vírus microscópico que está abalando nações. No meio de uma situação dessa, Deus está falando aos povos que temam e tremam diante dele, porque um vírus microscópico tem o poder de abalar todas as nações, de abalar todo um planeta. Quanto mais a poderosa mão do Senhor. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Ainda que os homens achem que têm o poder, ainda que os homens achem que estão no controle, ainda que os homens achem que têm o domínio da situação, um simples vírus mostra que isso é ilusão. O poder está nas mãos do Senhor. O poder está nas mãos do Senhor. Ele continua, não é, ainda louvando a Deus pelo seu propósito entre o versículo 8, ainda do capítulo 3, e o versículo 16. Ele destaca aí, entre esses versículos, que todas as coisas cooperam para um propósito eterno. Ele sabe que aquela situação que Judá ainda iria experimentar, aqui eles estavam ainda respirando as ameaças de Nabucodonosor, mas isso se concretizou e eles foram para o cativeiro, eles foram, né, aprisionados pelos babilônicos. Mas ele diz que, ainda que essa circunstância adversa venha sobre o povo, há um propósito por trás disso. E nós sabemos no desenrolar da história que houve um propósito. Esse povo foi para o cativeiro, ali no cativeiro passaram muitos anos, décadas, e quando voltaram do cativeiro, nunca mais tiveram problema com idolatria. Foram curados definitivamente, tiveram outros problemas, mas com idolatria eles não tiveram mais esse problema. Por quê? Porque eles aprenderam de maneira muito amarga o que é quebrar os mandamentos do Senhor, as consequências que tem a quebra dos mandamentos do Senhor. Outro ponto interessante que ele destaca nesse trecho, entre os versículos 8 e 16, é o seguinte: ele, no versículo 13, destaca que está confiante de que Deus não abandona os seus. Eu vou ler com você aqui o versículo 13, onde ele diz o seguinte: saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Ele já prenuncia de maneira profética que Deus ele vai sair como saiu, como levantou um libertador, para mandar o seu povo de volta para casa, para mandar o seu povo de volta para o seu território. Então ele sabe que o juízo de Deus vem, ele sabe que o juízo de Deus é amargo, ele sabe que o juízo de Deus tem consequências, mas ele sabe que o mesmo Deus que opera o juízo é Deus de misericórdia. É Deus que vai chegar no tempo certo, na hora certa, com a provisão necessária. Como é bom, amados, termos essa esperança no Senhor. Ele continua, fechando aí no versículo 16, esse trecho, dizendo que espera tão somente no Senhor o cumprimento do seu propósito. Aquela nação vai se levantar. Aquela nação vai punir Israel. Porém, aquela nação vai cair. E Israel vai prevalecer. Onde está o Império Babilônico hoje? Israel está lá, no Oriente Médio, para provar que Deus é fiel. Para provar que Deus, ainda que pese a mão sobre os seus, ele não os abandona. Ele não os abandona. E ele continua, ele encerra esse capítulo 3 e o seu livro com essa, eu vou ler novamente, com esse trecho que é um dos trechos de uma maior demonstração de fé que encontramos na Bíblia. Quando ele diz o seguinte: mesmo que a figueira não floresça, mesmo não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras,
nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, ele faz os meus pés como os do cervo, ele me habilita a andar em lugares altos. Amém? É interessante, amados, ele fecha esse discurso, ele fecha essa oração, melhor dizendo, enfatizando que ainda que haja escassez, ainda que a economia, nós temos que lembrar que a economia de Israel nessa época era agropastoril, dependia da agricultura, das lavouras e dos rebanhos. Ele diz que ainda que tudo isso falte, ainda que haja um período de fome, ainda que haja um período de escassez, ainda que haja um período tenebroso, ele confia no Senhor. E mais, ele se alegra no Senhor. Isso é que é importante. Ele se alegra. Irmãos, parece um contrassenso. Como que você vai se alegrar num período de dificuldade, num período de adversidade, num período onde aquilo que é básico, o sustento, pode faltar? Como? Mas ele olha para Deus, ele sabe que Deus é provedor. Ele sabe que Deus é cuidador do seu povo e por isso ele se alegra. Ele se alegra no Deus da sua salvação. Porque, irmãos, independente da situação que estejamos enfrentando nesse mundo, nossa pátria não é aqui. É óbvio que nós não vamos ter uma visão fatalista diante de um fato como os que estamos enfrentando e vamos dizer, não, vamos morrer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, ainda que a situação se torne a pior possível e nós cheguemos a um período de escassez, cheguemos a um período onde possamos contemplar coisas terríveis, a nossa esperança está na eternidade. Nós não podemos perder isso de vista. Esperamos e cremos que essa crise que estamos enfrentando não vai chegar a esse patamar. Porém, irmãos, nós precisamos estar preparados para tudo. Para a perseguição, para o martírio, para tudo. Com a esperança de que o nosso coração e a nossa pátria está na eternidade. Ele se alegra no Senhor porque Deus é a sua fortaleza. No momento como esse, nós olhamos para emprego, nós olhamos para a sociedade como um todo, como para o dinheiro, para os bens. Nada disso pode nos fortalecer. Nada disso pode ser uma âncora para nós. Por isso que muitos entram em desespero. Mas nós olhamos para o Senhor, nós confiamos no Senhor e nós sabemos que o Senhor, ele vai nos fortalecer em meio à adversidade. E ele se alegra no Senhor porque ele sabe que no Senhor os seus passos são firmados. Ele usa aqui a ilustração do cervo, a corça, que andam em lugares altos, nos penhascos, e eles conseguem se firmar e não cair desses penhascos. O que ele está dizendo aqui? Que em meio às adversidades o refúgio dele é o Senhor, que é um monte seguro e que ele faz com que, em meio a tudo isso que estamos vivenciando, a esse desespero que está sendo propagado, nossos pés estão firmes no Senhor, na sua palavra, e nós sabemos que o Senhor ele virá ao nosso socorro. Ele responderá às nossas orações. Amém? Diante de tudo aquilo que expus, eu quero trazer algumas aplicações práticas. Em primeiro lugar, devemos entender que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus e cooperam para o nosso bem. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, amados, é óbvio que num período como esse surjam dúvidas, surjam questionamentos, mas se volte para a palavra de Deus e creia naquilo que a palavra de Deus diz. Essa circunstância adversa que estamos vivendo, ela está cooperando para o nosso bem. Ela está cooperando para o cumprimento do propósito de Deus ao decorrer da história. Por isso, nós podemos nos alegrar no Senhor. Então, entenda isso. Não se deixe abalar e não se deixe abater pelo desespero, pelo medo. Olhe para o Senhor e saiba que Deus tem um propósito em meio a essa crise que nós estamos vivendo como humanos, como seres humanos. Segundo, precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que nos traz esperança. Lembra aquela passagem de Lamentações, do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 21, que diz que nós devemos voltar os olhos para aquilo que nos traz esperança. Você liga o noticiário desde o início da manhã até o final da noite e as mensagens, em sua maioria, que são transmitidas são mensagens de desespero. São mensagens que muitas vezes trazem o pânico. Mas olhe para a palavra.
Olhe para o livramento que Deus deu ao seu povo, tanto ao povo de Israel, como ao seu povo igreja, no decorrer da história. Olhe para aquilo que traz esperança. Olhe para as oportunidades que surgem diante de nós. Nós estamos em família. Nós podemos aproveitar esse tempo para compartilhar a palavra de Deus, para falar àquelas pessoas que estão distantes do amor de Deus, da segurança que só Deus pode dar. Então aproveite esse tempo e traga para si aquilo que lhe traz esperança. Hoje nós temos, graças a Deus, através da internet, muitos meios de edificação, muitos meios onde podemos nos alimentar com a palavra de Deus. Então, utilize esse tempo, trazendo ao seu coração aquilo que lhe traz esperança. Outra orientação que eu trago, em cima daquilo que esboçamos aqui nesse trecho de Abacuque, é: ore em consonância com as Sagradas Escrituras para ter o discernimento necessário nesse tempo. Nós devemos sim seguir as orientações das autoridades, nós devemos sim nos manter informados, mas não podemos tirar os nossos olhos das Escrituras. E as nossas orações nesse tempo, para que elas sejam bíblicas, para que elas sejam eficazes, elas não podem seguir o curso do desespero do mundo, elas precisam seguir a direção da palavra de Deus. Então, ore em consonância com a palavra, se alimente da palavra, se fortaleça espiritualmente, gaste tempo orando, entre no teu quarto, você tem agora o dia todo para fazer isso. Entre no seu quarto, interceda, ore pelos seus familiares, ore pelos seus vizinhos, ore pela igreja, ore pelas pessoas que não conhecem a Jesus para que elas possam conhecer, ore para que o desespero não assole a população e essa população ela saia do controle e o controle social seja perdido. Ore por isso. Nós temos um relógio de oração na nossa igreja e nós temos aí motivos de oração, então ore por esses motivos em consonância com a palavra de Deus. E por fim, aproveite esse tempo e louve a Deus. Independente das circunstâncias, louve a Deus. Nós vimos aqui, durante essa explanação, que Abacuque estava vivendo, juntamente com o povo de Israel, uma situação de desespero, uma situação de falta de perspectiva. Mas Abacuque escolheu louvar ao Senhor, escolheu louvar o Deus da sua salvação, o Deus que fortalecia os seus passos. Então ore e louve a Deus, cante louvores, enalteça o Senhor, bendiga o Senhor. Enquanto muitos se desesperam, você louva. Enquanto muitos choram, você pode até chorar, mas você vai chorar na presença do Senhor, não de medo, não de desespero, porque a sua vida está nas mãos do Senhor. Louve ao Senhor, em todo tempo, louve ao Senhor. Amém? Eu espero que essa palavra possa ter trago orientação, possa ter trago consolo, possa, em nome de Jesus, colaborar para que nós possamos passar esse tempo firmes no nosso propósito, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.